Era mais um dia comum na escola, o tipo de dia que começa igual a tantos outros, com o barulho dos alunos chegando e o cheiro de café na sala dos professores. Mas aquele dia seria diferente para o professor Pedro. Ele, um homem dedicado e com anos de experiência em sala de aula, tinha uma sensibilidade aguçada para perceber quando algo não ia bem com seus alunos. E foi exatamente essa sensibilidade que o fez notar algo estranho. Enquanto organizava alguns materiais em sua mesa, Pedro viu uma mochila esquecida em um canto da sala. Parecia ser de um dos alunos do 8º ano. Ao pegá-la para tentar identificar o dono, sentiu um peso diferente, algo que o fez hesitar por um instante. Curioso, decidiu dar uma olhada rápida antes de levar para a secretaria. Foi então que ele encontrou. Escondido entre cadernos e livros, havia um bilhete dobrado de forma apressada. Não tinha nome, nem destinatário. Apenas algumas palavras escritas à mão, com uma caligrafia trêmula, que gelaram sua espinha no mesmo instante. Era um pedido de socorro, claro e desesperado. As palavras exatas ainda ecoavam na mente de Pedro. Por favor, me ajude. Não aguento mais. Não havia detalhes, não havia um nome, nada que pudesse identificar quem escreveu ou do que se tratava o pedido. A única pista era a mochila, que ele já sabia de quem era. A partir daquele momento, a rotina da escola ficou em segundo plano. A preocupação tomou conta de Pedro. Ele sabia que não podia simplesmente entregar o bilhete para a direção ou para os pais sem entender melhor a situação. Sentia que a urgência daquelas palavras exigia uma ação imediata, uma investigação silenciosa e cuidadosa. Pedro decidiu que ele mesmo iria investigar. Afinal, ele conhecia seus alunos, conhecia o ambiente da escola. Talvez ele pudesse descobrir algo que passaria despercebido por outros. Era um risco, ele sabia, mas o peso daquele bilhete em suas mãos era maior do que qualquer receio. Ele começou observando o aluno dono da mochila de forma discreta. Tentou notar qualquer mudança de comportamento, qualquer sinal de que algo estava errado. Conversou com outros professores, com colegas de classe, sempre com a maior cautela para não levantar suspeitas ou alarmar ninguém desnecessariamente. A investigação de Pedro o levou por caminhos inesperados, revelando camadas de uma história que estava escondida sob a aparente normalidade do dia a dia escolar. Cada passo o aproximava mais da verdade por trás daquele bilhete anônimo, e a urgência de agir só aumentava à medida que ele juntava as peças do quebra-cabeça. O aluno em questão, vamos chamá-lo de João, parecia carregar um fardo invisível. Pedro notou que ele estava mais retraído que o normal, evitava contato visual e passava os intervalos sozinho, imerso em seus próprios pensamentos. Pequenos detalhes que, antes, poderiam passar despercebidos, agora gritavam para o professor. Pedro decidiu se aproximar de João com cuidado, oferecendo ajuda com a matéria, puxando conversa sobre assuntos triviais, tentando criar uma ponte de confiança. Não queria pressionar, apenas mostrar que estava ali, disponível para ouvir, caso o garoto precisasse desabafar. A resposta inicial foi tímida, poucas palavras, olhares desviados. Mas Pedro persistiu. Contou histórias sobre sua própria adolescência, sobre os desafios que enfrentou, sobre a importância de pedir ajuda quando as coisas ficam difíceis. Falou sobre resiliência, sobre a força que existe em compartilhar os problemas, em não carregar o peso do mundo sozinho. João ouvia, mas ainda mantinha uma barreira. Paralelamente, Pedro continuou sua investigação discreta. Conversou com a orientadora pedagógica, com a psicóloga da escola, buscando informações sobre o histórico de João, sobre possíveis problemas familiares ou sociais que pudessem estar afetando o garoto. As informações eram escassas, nada que indicasse uma situação de risco iminente. No entanto, a intuição de Pedro dizia o contrário. Aquele bilhete não era um simples desabafo adolescente. Havia algo mais profundo, mais urgente. Ele sentia isso na forma trêmula da letra, na ausência de um nome, no pedido genérico de socorro. Era como se o autor estivesse com medo de ser identificado, com medo das consequências de sua revelação. Pedro começou a suspeitar que o problema não estava apenas no ambiente escolar, mas talvez em casa ou em algum outro lugar fora dos muros da escola. Decidiu expandir sua investigação, buscando informações com vizinhos próximos à casa de João, com comerciantes da região, tentando montar um quadro mais completo da vida do garoto.
Foi em uma dessas conversas informais que Pedro obteve uma informação crucial. Um vizinho comentou sobre brigas constantes na casa de João, sobre gritos e discussões acaloradas que pareciam se intensificar nas últimas semanas. O vizinho também mencionou a presença de uma pessoa estranha frequentando a casa, alguém que parecia exercer uma influência negativa sobre a família. Essa informação acendeu um alerta vermelho na mente de Pedro. As peças começavam a se encaixar, formando um cenário preocupante. O bilhete, o comportamento retraído de João, as brigas em casa, a presença dessa pessoa estranha. Tudo indicava que o garoto estava em perigo, e o tempo para agir estava se esgotando. Com a nova informação em mãos, Pedro sentiu que não podia mais agir sozinho. A situação parecia mais grave do que ele imaginava, envolvendo possivelmente violência doméstica ou algum tipo de exploração. Ele precisava envolver as autoridades, mas queria fazer isso de forma a proteger João e garantir que a ajuda chegasse a tempo. Pedro decidiu procurar a diretora da escola, uma mulher experiente e de confiança. Contou a ela sobre o bilhete, sobre sua investigação discreta e sobre as informações que havia coletado. A diretora, inicialmente surpresa, logo percebeu a seriedade da situação e a urgência de agir. Juntos, eles traçaram um plano. O plano envolvia acionar o conselho tutelar e a polícia, mas de forma coordenada e discreta. A ideia era abordar a situação com cautela, sem causar pânico ou colocar João em risco ainda maior. A escola ofereceria todo o suporte necessário, tanto para o garoto quanto para a família, caso fosse preciso. Enquanto a diretora fazia os contatos necessários, Pedro tentou manter João por perto, sob sua supervisão indireta. Convidou-o para ajudar em pequenas tarefas na sala dos professores, ofereceu um lanche extra, qualquer coisa para mantê-lo em um ambiente seguro e monitorado. João parecia um pouco mais à vontade na presença do professor, mas a apreensão ainda era visível em seus olhos. A espera pela chegada das autoridades foi tensa. Cada minuto parecia uma eternidade. Pedro e a diretora se revezavam na vigilância discreta de João, trocando olhares de preocupação a cada instante. Eles sabiam que estavam lidando com algo delicado e que qualquer passo em falso poderia ter consequências desastrosas. Finalmente, uma equipe do Conselho Tutelar e 2 policiais à paisana chegaram à escola. Foram recebidos na sala da diretora, onde Pedro repassou todas as informações novamente, com o máximo de detalhes possível. Mostrou o bilhete, descreveu o comportamento de João e relatou o que o vizinho havia contado. As autoridades agiram rapidamente. Decidiram ir até a casa de João para uma visita de rotina, sem levantar suspeitas. A ideia era conversar com os pais e observar o ambiente familiar, buscando sinais de que algo estava errado. Pedro e a diretora ficaram na escola, aguardando notícias, com o coração apertado. A tensão na escola era palpável. Embora a maioria dos alunos e funcionários não soubesse o que estava acontecendo, Pedro e a diretora sentiam o peso da responsabilidade. Eles haviam feito o que podiam, agora era com as autoridades. A vida de um aluno, possivelmente, dependia daquela intervenção. Enquanto esperavam, Pedro e a diretora tentavam manter a calma, mas a apreensão era inevitável. Eles repassavam mentalmente cada detalhe, cada conversa, buscando algo que pudessem ter deixado passar. A escola, geralmente um lugar de burburinho e risadas, parecia estranhamente silenciosa naquele momento. De repente, o telefone da diretoria tocou. Era a equipe que havia ido à casa de João. A diretora atendeu, e Pedro observou seu rosto mudar de expressão, passando da tensão para um misto de alívio e preocupação. A conversa foi breve, em voz baixa, mas Pedro conseguiu captar algumas palavras soltas que indicavam que a situação era realmente séria. Ao desligar o telefone, a diretora olhou para Pedro com os olhos marejados. A visita à casa de João havia confirmado as suspeitas. A pessoa estranha mencionada pelo vizinho era um parente distante que estava morando com a família e que, segundo as autoridades, estava envolvido em atividades ilícitas e exercia forte pressão psicológica e, possivelmente, física sobre João e seus pais. A situação era delicada, envolvendo não apenas o bem-estar de João, mas também a segurança de toda a família. As autoridades agiram rapidamente, afastando o parente da casa e iniciando os procedimentos legais cabíveis. João e seus pais receberiam acompanhamento psicológico e social,
e a escola se colocou à disposição para oferecer todo o suporte necessário. Pedro sentiu um alívio imenso, misturado com a tristeza de saber pelo que João estava passando. Aquele bilhete, tão pequeno e discreto, havia sido um grito silencioso de socorro que, felizmente, foi ouvido a tempo. A sensibilidade e a persistência de Pedro haviam feito toda a diferença. Nos dias que se seguiram, a escola se mobilizou para apoiar João. Colegas de classe, professores e funcionários se uniram para mostrar ao garoto que ele não estava sozinho. Pequenos gestos de carinho e solidariedade ajudaram a criar um ambiente mais acolhedor e seguro para ele. Pedro continuou acompanhando João de perto, conversando com ele, oferecendo palavras de encorajamento e mostrando que a escola era um lugar onde ele poderia se sentir seguro e protegido. Aos poucos, João foi se abrindo, compartilhando seus medos e suas angústias, e encontrando no professor um porto seguro. A história de João e do bilhete na mochila se tornou um lembrete poderoso para toda a comunidade escolar sobre a importância de estar atento aos sinais, de ouvir o que não é dito e de agir quando a intuição nos diz que algo está errado. Um lembrete de que a empatia e a solidariedade podem salvar vidas. A partir daquele dia, a atmosfera na escola mudou sutilmente. Professores e funcionários redobraram a atenção aos alunos, buscando identificar qualquer sinal de sofrimento ou dificuldade. Pequenos grupos de discussão foram formados para abordar temas como saúde mental, bullying e a importância de pedir ajuda. O caso de João, embora tratado com a devida discrição para preservar sua identidade, serviu como um catalisador para uma maior conscientização sobre os problemas que os jovens podem enfrentar fora do ambiente escolar. A escola percebeu que seu papel ia além do ensino tradicional, abrangendo também o cuidado e a proteção integral de seus alunos. Pedro, por sua vez, se tornou uma espécie de herói silencioso na escola. Sua atitude proativa e sua sensibilidade foram reconhecidas por colegas e pela direção. Ele continuou sendo um ponto de apoio para João, mas também se tornou uma referência para outros alunos que precisavam conversar ou desabafar. A história se espalhou pela comunidade, não nos detalhes sórdidos, mas na mensagem de esperança e na importância de uma rede de apoio. Pais conversavam mais abertamente com seus filhos, vizinhos se tornavam mais atentos uns aos outros, e a escola se fortalecia como um espaço seguro e acolhedor. O bilhete na mochila, antes um objeto anônimo e desesperado, transformou-se em um símbolo de que mesmo os menores sinais podem esconder grandes pedidos de socorro. E que a indiferença nunca é a resposta. A história de João mostrou que a empatia e a disposição de ajudar podem mudar o curso de uma vida. Aos poucos, João foi recuperando a alegria e a leveza típicas de sua idade. Voltou a interagir com os colegas, a participar das aulas com mais entusiasmo e a sorrir com mais frequência. As cicatrizes emocionais levariam tempo para curar, mas ele não estava mais sozinho para enfrentar o processo. A família de João também recebeu o suporte necessário para se reestruturar e superar os desafios. O ambiente em casa se tornou mais tranquilo e seguro, e os laços familiares foram fortalecidos. A intervenção, embora dolorosa, foi fundamental para que pudessem recomeçar. E assim, a história do bilhete na mochila se tornou uma lição valiosa para todos. Uma lição sobre a importância de estar presente, de ouvir com o coração e de estender a mão para aqueles que precisam. Uma lição que salvou uma vida e transformou uma comunidade. O impacto da atitude de Pedro reverberou para além dos muros da escola. A notícia, de forma cuidadosa e sem expor o aluno, chegou a outras instituições de ensino da região, inspirando professores e gestores a implementarem programas de atenção e acolhimento aos estudantes. A sensibilidade para perceber os sinais de alerta se tornou uma prioridade. Palestras e workshops sobre saúde mental na adolescência, prevenção ao bullying e canais de denúncia foram realizados, envolvendo alunos, pais e educadores. A escola se transformou em um centro irradiador de boas práticas, mostrando que a educação vai muito além do conteúdo programático. Pedro foi convidado a compartilhar sua experiência em eventos e encontros de educadores, sempre ressaltando a importância do olhar atento e da construção de um vínculo de confiança com os alunos. Ele se tornou uma voz ativa na defesa da saúde emocional dos jovens, inspirando outros profissionais a seguirem seu exemplo. A história do bilhete também chegou às redes sociais, contada de forma anônima para proteger a identidade de João. A repercussão foi enorme,
com milhares de compartilhamentos e comentários de pessoas emocionadas e inspiradas pela atitude do professor. A mensagem era clara: a empatia e a solidariedade são contagiosas. Muitos internautas compartilharam suas próprias histórias de superação e de como a ajuda de um professor ou de um amigo foi fundamental em momentos difíceis. A corrente de solidariedade virtual mostrou que, apesar dos desafios, ainda existe muita gente disposta a ajudar o próximo. A história de João e Pedro se tornou um farol de esperança em meio a tantas notícias negativas. Um lembrete de que pequenos gestos podem ter um impacto gigantesco e que a diferença entre a tragédia e a superação muitas vezes reside na atitude de uma única pessoa que decide não ser indiferente. A escola onde tudo aconteceu passou a ser vista como um exemplo de cuidado e acolhimento. A comunidade se sentia mais segura em saber que seus filhos estavam em um ambiente onde eram vistos e ouvidos, onde seus problemas eram levados a sério e onde a ajuda estava sempre disponível. E João, o garoto que escreveu o bilhete, pôde finalmente respirar aliviado. Ele sabia que o caminho pela frente ainda seria longo, mas não estava mais sozinho. Tinha o apoio de sua família, da escola e de toda uma comunidade que se uniu para protegê-lo e ajudá-lo a reconstruir sua vida. O caso de João, embora tratado com a devida discrição para preservar sua identidade, serviu como um catalisador para uma maior conscientização sobre os problemas que os jovens podem enfrentar fora do ambiente escolar. A escola percebeu que seu papel ia além do ensino tradicional, abrangendo também o cuidado e a proteção integral de seus alunos. Pedro, por sua vez, se tornou uma espécie de herói silencioso na escola. Sua atitude proativa e sua sensibilidade foram reconhecidas por colegas e pela direção. Ele continuou sendo um ponto de apoio para João, mas também se tornou uma referência para outros alunos que precisavam conversar ou desabafar. A história se espalhou pela comunidade, não nos detalhes sórdidos, mas na mensagem de esperança e na importância de uma rede de apoio. Pais conversavam mais abertamente com seus filhos, vizinhos se tornavam mais atentos uns aos outros, e a escola se fortalecia como um espaço seguro e acolhedor. O bilhete na mochila, antes um objeto anônimo e desesperado, transformou-se em um símbolo de que mesmo os menores sinais podem esconder grandes pedidos de socorro. E que a indiferença nunca é a resposta. A história de João mostrou que a empatia e a disposição de ajudar podem mudar o curso de uma vida. Aos poucos, João foi recuperando a alegria e a leveza típicas de sua idade. Voltou a interagir com os colegas, a participar das aulas com mais entusiasmo e a sorrir com mais frequência. As cicatrizes emocionais levariam tempo para curar, mas ele não estava mais sozinho para enfrentar o processo. A família de João também recebeu o suporte necessário para se reestruturar e superar os desafios. O ambiente em casa se tornou mais tranquilo e seguro, e os laços familiares foram fortalecidos. A intervenção, embora dolorosa, foi fundamental para que pudessem recomeçar. E assim, a história do bilhete na mochila se tornou uma lição valiosa para todos. Uma lição sobre a importância de estar presente, de ouvir com o coração e de estender a mão para aqueles que precisam. Uma lição que salvou uma vida e transformou uma comunidade. O impacto da atitude de Pedro reverberou para além dos muros da escola. A notícia, de forma cuidadosa e sem expor o aluno, chegou a outras instituições de ensino da região, inspirando professores e gestores a implementarem programas de atenção e acolhimento aos estudantes. A sensibilidade para perceber os sinais de alerta se tornou uma prioridade. Palestras e workshops sobre saúde mental na adolescência, prevenção ao bullying e canais de denúncia foram realizados, envolvendo alunos, pais e educadores. A escola se transformou em um centro irradiador de boas práticas, mostrando que a educação vai muito além do conteúdo programático. Pedro foi convidado a compartilhar sua experiência em eventos e encontros de educadores, sempre ressaltando a importância do olhar atento e da construção de um vínculo de confiança com os alunos. Ele se tornou uma voz ativa na defesa da saúde emocional dos jovens, inspirando outros profissionais a seguirem seu exemplo. A história do bilhete também chegou às redes sociais, contada de forma anônima para proteger a identidade de João. A repercussão foi enorme, com milhares de compartilhamentos e comentários de pessoas emocionadas e inspiradas pela atitude do professor. A mensagem era clara: a empatia e a solidariedade são contagiosas.
Muitos internautas compartilharam suas próprias histórias de superação e de como a ajuda de um professor ou de um amigo foi fundamental em momentos difíceis. A corrente de solidariedade virtual mostrou que, apesar dos desafios, ainda existe muita gente disposta a ajudar o próximo. A história de João e Pedro se tornou um farol de esperança em meio a tantas notícias negativas. Um lembrete de que pequenos gestos podem ter um impacto gigantesco e que a diferença entre a tragédia e a superação muitas vezes reside na atitude de uma única pessoa que decide não ser indiferente. A escola onde tudo aconteceu passou a ser vista como um exemplo de cuidado e acolhimento. A comunidade se sentia mais segura em saber que seus filhos estavam em um ambiente onde eram vistos e ouvidos, onde seus problemas eram levados a sério e onde a ajuda estava sempre disponível. E João, o garoto que escreveu o bilhete, pôde finalmente respirar aliviado. Ele sabia que o caminho pela frente ainda seria longo, mas não estava mais sozinho. Tinha o apoio de sua família, da escola e de toda uma comunidade que se uniu para protegê-lo e ajudá-lo a reconstruir sua vida.